Professora, bom dia. Obrigada pela entrevista aqui ao Live CNN. Eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa um pouquinho mais de profundidade a respeito do paralelo entre o caso de Carla Zambelli e Cesare Battisti, que a senhora mesma citou, e a gente já estava falando disso anteriormente. Eu fico com a impressão de que a gente tem, quem sabe, o risco de se instaurar ali um cenário quase invertido. A gente tem uma primeira-ministra na Itália, a extrema, mais focada ali num posicionamento de direita, extrema-direita. O presidente Lula era um presidente de esquerda naquela época, resolveu ter um posicionamento político em relação a Cesare Battisti. E é uma possibilidade disso acontecer também em favor de Carla Zambelli pela mão de Giorgia Meloni. Eu queria a sua visão sobre o peso desse componente político no processo de extradição, considerando a realidade italiana, como a coisa funciona por lá. Bom, Clarice, então vamos analisar aqui um cenário também histórico, né? A gente precisa entender que o Cesare Battisti, como eu já destaquei, como você também destacou muito bem na sua fala, ele foi considerado um perseguido político pelo governo brasileiro, à época do governo Lula I, e de fato ele ficou aqui considerando-se asilado político. A gente precisa lembrar que asilado político não é a mesma coisa que refugiado. Asilado político, ele precisa a cada 2 anos, como se fosse reprovar a sua condição de perseguido político em seu país de origem. Seja uma perseguição política, seja uma perseguição ideológica. O refúgio, a partir do momento que lhe é concedido, fica ad eterno até mudarem as circunstâncias, né? Então, o asilado, ele pode perder, o asilado político, ele pode perder a qualquer momento esse status e, de fato, vir a se instaurar um processo de extradição se porventura ocorrer um pedido de outro Estado. Passando-se para essa perspectiva da Carla Zambelli, aí a gente tem a figura do Cesare Battisti. A figura do Cesare Battisti, historicamente, a gente considerou-a como sendo uma figura de um genocida italiano. No governo Lula I, ele entendeu que havia uma perseguição e não extraditou. Só que o que acontece? A Itália, historicamente, já deu uma resposta para o Brasil. No momento que a gente pediu a extradição, o Brasil pediu a extradição do ex-presidente do Banco Central, à época que estava sendo investigado pelo Mensalão, e precisava, de fato, responder o processo aqui dentro do Brasil. A Itália fez um charme, a Itália fez algumas articulações para demorar, trazer uma maior burocracia para essa extradição, mas o tapa de luva da Itália foi justamente: você não extraditou o Cesare Battisti no momento que eu pedi, mas ainda que eu tenha algumas ressalvas em relação a você, Brasil, eu vou extraditar o ex-presidente do Banco Central para que, de fato, possa correr o devido processo legal e, principalmente, não se tenha impunidade nesse cenário brasileiro. Só que agora você destacou também que o cenário é diferente. Nós estamos com um governo de extrema-direita na Itália e a gente sabe que essa extrema-direita, hoje mundial, ela é muito unida, no sentido de se auto-apoiar. Então, a Meloni vai apoiar o Trump e, por consequência, vai apoiar o governo da Hungria e, por consequência, também tem, né, um paralelo aí com uma demanda dos bolsonaristas, que é o caso da Carla Zambelli. Se a gente puder analisar apenas a questão do governo italiano, sim, a gente tem altas chances que se tenha justamente uma concessão do asilo político para Carla Zambelli, porque a gente sabe que ela vai pedir. Agora, em contrapartida, a gente precisa pensar que esse processo de pedido de asilo também precisa de um referendo ou de uma ratificação pelo Poder Judiciário italiano, o que eu não acredito que vai acontecer, porque a Carla Zambelli não é uma perseguida política, né? Ela está respondendo o processo, mas esse processo tem considerado o devido processo legal, ele tem considerado a ampla defesa e contraditório para Carla Zambelli também, como era o caso de Cesare Battisti, que não era um perseguido político, era um genocida italiano. Então, nesse momento, a gente até pode ter a concessão do asilo político, vai ser uma concessão muito questionada, inclusive dentro da Itália, mas ela não vai perdurar por muito tempo se houver essa concessão, porque a gente sabe que o governo da Meloni não vai durar ad eterno, como foi o caso do governo Lula, que de fato acabou, né, transgredindo essa questão do asilo político, mas no segundo momento retirou a figura do asilo político, Cesare Battisti acabou fugindo para a Bolívia e acabou sendo pego e extraditado pelo governo boliviano.